No vídeo de hoje eu vou te mostrar um investimento em uma ação da minha carteira que rendeu mais de 580% em um pouco mais de 2 anos. É possível ter essa rentabilidade em um curto espaço de tempo? Possível é, mas fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar que isso nem é o mais importante. Há outros objetivos que você, como investidor de ações, deve focar, beleza? Bora pro vídeo! Salve pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Investimento como Liberdade. Meu nome é Ganesh Shinokawa, eu sou analista profissional de investimento. Hoje eu vou falar sobre um assunto que o pessoal adora, que é alta rentabilidade e lucro de uma ação. Vou te mostrar esse resultado espetacular, um resultado extraordinário que aconteceu com o investimento em uma ação da minha carteira. Recentemente, essa ação deu uma disparada nos preços na Bolsa de Valores. A empresa na minha carteira que teve essa rentabilidade de 589% em um pouco mais de 2 anos é a Home, código HOME3. É uma empresa do setor industrial localizada no interior de São Paulo. Eu comecei a comprar essa ação no final de 2018. Era uma empresa que eu já estava de olho faz um bom tempo. Pela análise que eu fiz na época, eu cheguei à conclusão que valia a pena montar uma posição comprada nessa empresa. Então, para deixar bem clara essa rentabilidade que a ação teve em 2 anos e pouco, eu vou compartilhar a tela do meu computador agora contigo. Então agora eu estou compartilhando a tela do meu computador contigo. Eu já estou logado no aplicativo, no site do Trademap, que é um aplicativo que eu uso para monitorar também a rentabilidade da minha carteira. Então só para mostrar aqui de forma bem clara, eu comecei a comprar essa ação em 14 de dezembro de 2018 e de lá para cá a gente vê a evolução da rentabilidade da ação. Eu comprei no final de 2018 e início de 2019, depois eu não comprei mais. E você vê que já teve uma boa performance ao longo do tempo aqui. No início de 2020, com os circuit breakers que aconteceram, a ação despencou, caiu lá 50% mais ou menos. Como uma ação que eu já conhecia, uma empresa que eu já conhecia, que eu já tinha na carteira, eu aproveitei e comprei um pouco mais. E ao longo de 2020 foi que a ação começou a dar a disparada dela, em 2021 principalmente. E a gente vai chegar nessa rentabilidade de 587,54%. É uma ação que eu tenho na carteira, eu tenho na carteira mais ou menos umas 20 ações, frente ao Ibovespa que rendeu 30%. Se a gente olhar aqui embaixo essa tabelinha do Trademap também, a gente vai ver que no início, quando eu comecei a comprar a ação, em 2018, em dezembro de 2018, ela rendeu menos 5,78%, já em 2019, 125% positivo, 2020 acumulado 296 positivo e 2021 acumulado 587,54. Então foi um resultado muito bom de uma ação que eu tinha na carteira. Outro indicador de boa rentabilidade dessa ação é o Yield on Cost, que essa imagem que você está vendo agora na tela, você vê que o Yield on Cost é de 38,50%. Ou seja, eu comprei por um preço muito atraente lá atrás, e a empresa começou a pagar bons dividendos. Então o objetivo desse vídeo é comentar um pouco a estratégia que eu adotei para fazer esse investimento na prática. Antes de eu entrar na minha estratégia que levou esse lucro muito bom, deixa o seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo em que eu mostro investimento em ações na prática na Bolsa de Valores. E se você não é inscrito ainda, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você quiser também interagir diariamente, é só me seguir lá no Instagram. Beleza, então agora bora ver a minha história com a HOME3. Primeiro de tudo, quem é exatamente a HOME3? A Home, ela começou as atividades dela em 1930 como uma oficina de reparo. Olha o tempo que já faz, hein? Foi lá no início do século XX. E em 1972, ela se tornou uma empresa de capital aberto negociada na Bolsa de Valores e hoje ela é listada no Novo Mercado, aquele mais alto nível de governança. Essas datas são para te mostrar que não é uma empresa nova, não é uma empresa jovem, é uma empresa que tem uma longa experiência já. Beleza, Ganesh, mas o que faz exatamente a Home? A Home, como eu falei, é uma empresa do segmento industrial brasileiro. Basicamente, ela fornece produtos para o setor industrial, como máquinas e ferramentas. Em termos gerais, a gente pode dizer que a Home atua em 3 unidades de negócio. A primeira unidade é de máquinas e ferramenta. Para gente que não está lá no chão de fábrica, a gente não vê muitas dessas peças, mas eu estou colocando essas fotos aí para você ter uma ideia do que é. A segunda unidade de negócio são máquinas de processamento de plástico. E a terceira parte são fundidos e usinados, peças fundidos e usinados. Beleza, mas quem que compra exatamente esses produtos da Home? É o setor industrial que eu falei antes, aeronáutica, defesa, fabricantes e fornecedores da cadeia automobilística,
bens de consumo geral, máquinas e equipamentos agrícolas e máquinas e equipamentos industriais. Hoje são 13 unidades fabris, 11 no Brasil e 2 na Alemanha. Sobre a área de comercialização da Home, a Home tem uma rede de distribuição com sede em vários continentes. Na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, na França, no México, por exemplo. Então, se você olhar esse gráfico aí na tela, você vai ver que esse índice de confiança do empresário industrial, ele começou a cair em 2010 até 2016. 2016, 17, 18, ele começou a se recuperar, inclusive eu usei também esse índice como um dos indicadores para começar a comprar essa ação. Com relação ao PIB, a gente pode dizer grosso modo assim, o PIB cresce, o setor industrial cresce e se o setor industrial cresce, o lucro da Home também cresce. Um ponto interessante também da Home é a diversificação geográfica para sua receita operacional líquida. Se você dá uma olhada nesse gráfico que eu estou colocando na tela, você vai ver que 60% da receita da Home vem do Brasil, 25% da Europa, uma parte dos Estados Unidos, da Ásia e da América Latina também. Então é uma empresa que tem uma diversificação geográfica das suas receitas. Sobre a Home também, eu acredito que ela tem algumas vantagens competitivas. A primeira delas é que ela tem uma grande capacidade de competir com os demais concorrentes do setor. Ela também tem vantagens técnicas e tecnológicas. E além da máquina, a Home entrega também um suporte técnico, o que cria uma facilidade no serviço de pós-venda. E uma última vantagem competitiva é que a Home tem flexibilidade para entregar as máquinas, de acordo com as especificações técnicas que os clientes dela demandam. Beleza, então essa é a Home em termos bem gerais. Bora dar uma olhada nos números delas para poder entender por que teve essa disparada de preços em 2020 e 2021. Compartilhando agora a minha tela contigo, eu quero te mostrar a evolução do lucro líquido da Home. Se a gente olhar em 2016, por exemplo, a Home teve um lucro líquido negativo de menos 39 milhões de reais. Em 2017, 18 e 19, ele já começa a subir, de forma que em 2019 chega a atingir 129 milhões de reais e em 2020 174 milhões de reais. Então, se a gente pegar 2017 para 2020, ela multiplicou o lucro líquido dela por 4,5 vezes aproximadamente. Outro fator que com certeza influenciou essa disparada nas cotações da Home foi o aumento de margem. Se a gente olhar aqui a margem bruta, a margem EBIT e margem líquida, elas são crescentes depois desse ano negativo, elas são crescentes e crescem de forma muito acentuada. Esse dado aqui também é interessante, quanto que a Home começou a pagar de juros sobre capital próprio e de dividendos. A gente começa a ver nesse gráfico aqui, esse azul, que o lucro começa a subir em 2017 e os juros sobre capital próprio começam a crescer muito também. E dois múltiplos que eu quero te mostrar aqui rapidamente é o preço sobre o lucro e o EV por EBITDA. Se a gente olhar aqui o preço sobre o lucro, a gente vai ver que na época que eu comecei a comprar, ela estava negociando um preço sobre o lucro de 6,31. Era um preço sobre o lucro interessante, ainda mais com a projeção, com a possibilidade de crescimento dos lucros dela. Se a gente olhar o EV por EBITDA, ela teve aqui esse ano ruim, 2016, mas em 2017 já trouxe um EV EBITDA bem interessante. Em 2018, na época que eu comecei a comprar, estava 9,36. Foram alguns dos indicadores que eu usei também. Então, na época que eu comecei a comprar, esses dois múltiplos eu analisei, além de outros fatores. Na minha análise na época também, tinha alguns drivers que podiam impulsionar o crescimento de lucro da Home. O primeiro deles que eu falei, que era uma empresa que tinha muita correlação com o PIB brasileiro. E o PIB brasileiro até 2016, ele estava caindo bastante. Se você olhar esse gráfico comigo aqui do Banco Mundial, você vai ver que o PIB brasileiro cresceu muito nos anos 2000, e atingiu essa máxima aqui em 2011, de 2,6 trilhões de dólares. E de 2011 em diante, até 2015, 2016, o PIB caiu bastante. Então a gente estava quase praticamente num fundo. Havia uma perspectiva de médio e longo prazo, e eu acho que ainda há também, de um crescimento do PIB brasileiro. E o PIB brasileiro subindo, o setor industrial sobe também e os lucros da Home sobem também. Além disso, a Home, na época, ela não precisava de um novo CAPEX, ela não precisava de novos investimentos, porque a empresa ainda funcionava abaixo da sua capacidade produtiva. Então ela podia entregar mais produtos com a mesma capacidade produtiva. Além disso, o parque industrial brasileiro, a indústria brasileira, ainda precisava de novos investimentos e ainda precisa também. A empresa tinha uma dívida líquida EBITDA relativamente equilibrada, é uma empresa experiente, já antiga e competitiva, e por ser uma small cap, grandes fundos de investimentos, eles não conseguem montar posições nelas por causa da baixa liquidez. Então essas eram algumas das justificativas para comprar a Home na época.
Acabou que deu certo, essa ação se valorizou mais ou menos 580% em um pouco mais de 2 anos. E agora vai a conclusão mais importante desse processo de investimento real. Uma pergunta que as pessoas podiam me fazer é essa: Ganesh, mas você esperava que a ação podia valorizar tanto num curto espaço de tempo? Esses ganhos de aproximadamente 580% em 2 anos e pouco acontecem na bolsa, mas não se pode criar a expectativa de que isso vai acontecer com frequência em muitas das ações que você comprar. É uma rentabilidade extraordinária que você não tem que usar como regra geral. Na época eu vi uma boa simetria, a possibilidade de cair pouco, mas de subir muito. Então, respondendo a pergunta objetivamente, eu não esperava que a ação fosse subir tanto num curto espaço de tempo. Eu via um bom upside, uma boa possibilidade de crescimento no preço das cotações, mas não num curto espaço de tempo como esse. Cara, e é só pensar, se eu soubesse que a ação fosse subir tanto num curto espaço de tempo, eu teria concentrado meu investimento só nessa ação. Mas não é verdade. Na época eu tinha cerca de 20 ações na minha carteira e a Homer era uma delas e nem era a maior posição. Então a estratégia é comprar boas ações a bons preços e fazer uma boa gestão de risco, porque certeza absoluta você não vai ter de qual que vai ser a melhor ação. E essa gestão de risco é extremamente importante. A regra número 1, nunca esqueça, é não perder dinheiro. Então, mais do que procurar lucros extraordinários como esse da Home, sempre manter aquele foco de fazer uma boa gestão de risco, diversificar a carteira, ter cerca de 20 ativos, é uma sugestão minha, é o que eu uso. Procurar empresas também pouco correlacionadas. Então guarda essa conclusão também. Ganhos espetaculares são mais uma consequência de uma boa estratégia de investimento do que o objetivo por si só. Por exemplo, o meu objetivo na Bolsa de Valores não é ter ganhos espetaculares de 500% de rentabilidade em 2 anos, até porque isso é impossível. Eu sei que esse lucro com a Home é algo não recorrente. Aproveita e comenta aqui embaixo, você acha que é possível ter ganhos extraordinários como esse que eu tive com a Home de forma recorrente? Eu acredito que não. Qual que é a sua opinião? E aqui vem um dos pontos mais importantes que eu considero do vídeo. Qual que é o nosso objetivo na Bolsa de Valores? O meu objetivo não é ter ganhos extraordinários de curto prazo. O meu objetivo é, primeiro, não perder dinheiro e preservar o capital. Fazer uma boa gestão de risco da minha carteira de ações, porque eu tenho uma boa parte do meu patrimônio alocado em ações. O segundo objetivo meu na Bolsa de Valores é ter boas rentabilidades com expectativas razoáveis. Mas o que é exatamente uma expectativa razoável? Olha, se você tiver uma rentabilidade média de 20% ao ano, já é muito bom. Pode ser que chegue a 25%, mas é bom você ter expectativas razoáveis. Não ter uma expectativa de você vai ter uma rentabilidade 100% ao ano, todo o ano. Isso não acontece. E o meu terceiro objetivo na Bolsa de Valores é ficar muito tempo investido em ações por muitos anos. É isso que vai fazer toda a diferença. Fazer que os juros trabalhem para você por muitos anos. E é aí que vai ocorrer a maravilha dos juros compostos. Então guardem essas 3 conclusões que eu considero extremamente importantes. Mais do que a gente encontrar a próxima Home, a próxima Magazine Luiza, o bom investidor ele deve perseguir esses 3 objetivos que eu mencionei e ficar muitos anos investidos na Bolsa de Valores. E ainda fica a pergunta, Ganesh, e a Home agora? O que você acha dela? Sobre a Home agora, primeiro eu vou lembrar que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. A finalidade dele é só mostrar para vocês a minha análise e eventualmente contribuir para a tua tomada de decisão. Mas voltando para a Home, eu comecei a realizar uma parte do lucro, eu comecei a vender uma parte da minha posição em Home, porque cresceu muito e eu estou vendo outras oportunidades na Bolsa de Valores, mas ainda eu mantenho uma parte da posição de Home na carteira, mas eu não venho comprando novas ações dessa empresa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Um abraço, até mais, tchau!